Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão Informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians. Foi uma quarta-feira hiper movimentada. Daqui a pouquinho eu conto pra vocês toda a repercussão e mais, hein? Será que existe possibilidade de Memphis Depay pedir rescisão unilateral no contrato? Vamos saber daqui a pouquinho. Antes, deixa aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, dê aquele hypar no vídeo, assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e propaga mais seguidores como nós. E mais, galera, você não irá pagar nada por isso. Alô da Fiel de hoje pro Ailton e ainda pro Kleber Nakamura. Alusão também pro Timão Madruga, né? O Wagner. Abraço carinhoso para todos vocês. Agora sim as informações. Pessoal, foi uma quarta-feira assim que realmente, né? Quem estava e quem já não está mais teve que se manifestar. Isto porque os advogados do Memphis Depay perderam a paciência e cobraram publicamente o Corinthians por uma quantia milionária. O Corinthians deve ao Memphis Depay cerca de 6 milhões e 100 mil reais em direitos de imagem atrasados e mais premiação que não foi paga ainda relativa à conquista do Campeonato Paulista. No começo ficou aquela dúvida, né? Será que procede? Será que Augusto Melo vai negar? Será que a atual diretoria vai tentar contornar? Mas não foi nada disso, cara. Não tinha o que fazer. Os advogados aí do Memphis provaram por A mais B que o Corinthians deve sim, que mais. Eles já haviam tratado desse assunto com o Augusto Melo antes mesmo de ele ter sido afastado aí da presidência do Corinthians. E com isso, virou um imbróglio e a situação não foi resolvida. E mais, né, os representantes aí do jogador disseram que ou paga ou ele nem se reapresenta. Isso reverberou muito e a alta cúpula do Corinthians teve que se explicar. Bom, como o assunto se refere e segundo os representantes do Memphis Depay foi conversado com Augusto Melo e depois ele foi afastado aí da diretoria, o Augusto Melo foi um dos primeiros a serem perguntados se realmente procede e o que ele teria, né, a dizer sobre o assunto. A nota do Augusto Melo foi o seguinte, abre aspas, todos sabem da situação complicada do Corinthians, mas a minha gestão sempre esteve em contato com o Memphis e com seu staff, nunca deixamos de dar uma satisfação. O salário realmente estava em dia, mas as imagens estavam sendo negociadas para serem pagas pelo financeiro até o dia que foi afastado. Depois disso, não sei se conversaram com ele ou se prometeram algo e não foi cumprido. Sempre fiz questão de deixar os salários em dia e sobre as premiações que estavam atrasadas, tivemos conversas com os atletas, com Fabinho Soldado e com o departamento financeiro para que se acertasse. Espero que tudo se resolva porque o Corinthians não pode passar por isso e o Memphis é um jogador muito importante para o time. Fecha aspas, nota oficial do Augusto Melo. Bom, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, também teve que se explicar publicamente. E ele disse, abre aspas, eu tenho contato com todos os atletas. É claro que nesse momento de férias a gente fala um pouco menos, mas estou sempre em contato. E não foi diferente com o Memphis. O atleta vai se apresentar normalmente. Não tem nada disso que o atleta vai se apresentar normalmente. Não tem nada que tire isso dele. É um atleta super profissional, super dedicado e a gente está aguardando não só a apresentação dele, mas de todos os atletas, falou Fabinho Soldado em entrevista ao GE. Na tarde desta quarta-feira, soubemos que houve uma reunião entre Fabinho Soldado e o presidente interino Osmar Stabile para tratar, dentre outros assuntos, esta cobrança pública do Memphis Depay através dos seus representantes. Os advogados do jogador notificaram formalmente o Corinthians. Essa notificação chegou ao Clube de Parque São Jorge na última terça-feira, onde eles informam que, caso as pendências não sejam resolvidas, o jogador poderá deixar de cumprir suas obrigações previstas em contrato. Sobre esse assunto, Fabinho também disse, abre aspas, uma coisa, não pagamentos, não interferem na outra. Reapresentação. Ele é um atleta que tem os seus advogados e seus representantes que vão cuidar dos seus interesses, direitos, é normal. Isso para mim é visto com muita naturalidade, porque futebol sempre foi assim. E o Memphis está preparado para voltar no sábado, se reapresentar, junto com seus companheiros. Fecha aspas, afirmou Fabinho Soldado. Bom, segundo ainda foi apurado, a maior fatia desse bolo financeiro devido pelo Corinthians gira em torno de 4 milhões e 700 mil reais,
que versa sobre o prêmio pelo título do Campeonato Paulista. Segundo os representantes do jogador, houve uma conversa com a diretoria, ainda presidida pelo Augusto Melo, em 15 de maio, mas não houve resposta e depois aconteceu o que aconteceu, né? Bom, ainda sobre o Corinthians, soubemos que a diretoria vai propor um acordo ou tentar um acordo com os representantes do Memphis Depay. A diretoria corintiana acredita fielmente que ele vai se reapresentar normalmente com o restante do elenco. E mais, dentro do Corinthians, a máxima é que, mesmo com esse imbróglio financeiro, esse débito aí, eles não acham, né, pelo perfil do jogador, que ele vá fazer corpo mole ou deixar, né, de cumprir suas obrigações com o clube. O Corinthians não tem o valor todo para pagar à vista, mas irá propor um acordo para parcelar o débito com Memphis Depay. Só que assim, pessoal, não sei se essa realmente é a intenção do jogador ou se pode chegar a esse nível. A gente vai falar para vocês agora o que diz a lei e o que pode acontecer numa situação mais crítica. Pela Lei Geral do Esporte, a Lei número 14.597, de 14 de junho de 2023, essa lei ela estabelece diretrizes sobre as relações entre atletas profissionais e as organizações esportivas, especialmente em casos de inadimplência. Segundo o artigo 90, a rescisão indireta do contrato especial de trabalho esportivo pode ocorrer devido à inadimplência da organização esportiva empregadora com as obrigações contratuais referentes à remuneração do atleta profissional ou ao contrato de direitos de imagem, por período igual ou superior a 2 meses. E mais, nessa hipótese, o atleta ficaria livre para se transferir para qualquer outra organização esportiva, nacional ou estrangeira, e tem o direito de exigir a cláusula compensatória esportiva e os demais valores devidos. Fecha aspas. E mais, pessoal, segundo a Lei Geral do Esporte, ela permite que o atleta profissional recuse-se a competir por uma organização esportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em 2 ou mais meses. E ainda, para os efeitos de remuneração, a lei considera o abono de férias, o 13º salário, gratificações e as demais verbas inclusas no contrato de trabalho, assim como o não recolhimento de FGTS e das contribuições previdenciárias também caracteriza a mora contumaz. Ou seja, deveu salário, ou direitos de imagem, ou o clube não recolheu o FGTS, ou ainda deve premiações, tudo isso, segundo a Lei Geral do Esporte, pode ensejar se a agremiação ou se o clube dever 2 ou mais meses a um jogador, pode ensejar aí na ruptura unilateral do contrato. Ou seja, se assim quiser, o Memphis Depay pode deixar o clube. E mais, Corinthians ainda, segundo essa lei, teria, em tese, né, porque isso não aconteceu e a gente quer que não aconteça, a obrigação de arcar com as verbas, valores e o restante aí do contrato que ele ainda teria a cumprir. Vocês têm noção da gravidade da situação? Ainda segundo o Portal Terra, em agosto, venceriam 2 parcelas de R$1.500.000 cada uma por participação em gols, que foi um acordo que fizeram, né, diretoria Memphis Depay. Então assim, gente, além, né, de mais uma vez o corintiano ter aí que aguentar piadinhas, tem que, assim, passar vexame, né, porque lá ele não tinha, né, não passou por essa situação de o clube dever salários, dever o que foi acordado. E é uma coisa que reverbera não apenas no país, mas lá fora também, afinal é um jogador de seleção. Por outro lado, tem gente criticando a atitude de Memphis Depay, entre eles o Neto, né? Abre aspas. Eu falei um tempo atrás, será que o Memphis volta ao Corinthians sem receber? É obrigação do Corinthians pagar o cara. Eles não estão acostumados a ter 11 meses de salário atrasado. Sabe quem teve 11 meses de salário atrasado? O maior ídolo da história do Corinthians, que é o Cássio. Os caras acabaram com ele. Ele saiu pela porta dos fundos. Como Ronaldo Giovanelli, como Marcelinho, como Rivelino, como eu. Agora vem um cara como esse, o Memphis, que não está aqui. Quem vai na comunidade sou eu, Veloso, Souza. Os caras usam a comunidade para vocês acharem que ele é bonzinho, que ele é legal. Cada um interpreta do jeito que quiser.
todas as vezes que esse cara vai, todo mundo sabe que ele foi. Vocês sabem quando eu fui? Não, porque a gente não quer a publicidade que ele quer, falou o Neto. E ele seguiu. E outra coisa, quem começou a confusão foi o Memphis, não fui eu. Não cheguei agora, Memphis, e no Corinthians também tem meu busto, tem campo meu. Se eu mereço ou não, cada um que interpreta do jeito que achar, afirmou o Neto. E ele seguiu. Você que é corintiano, ele tem o direito de receber? É óbvio que tem, como todos os outros têm. Mas o que vocês fizeram com o Cássio, esse cara chega aos pés do Cássio? Estou falando nem de mim. Irmão, para você jogar a bola que eu joguei no Corinthians, você precisa nascer de novo, ressuscitar como Lázaro, e aí talvez você chegue a 10% do que eu joguei no Corinthians. E de ser corintiano igual eu, você nunca vai ser. Fecha aspas, afirmou o Neto. Bom, quem também falou sobre a situação foi Walter Casagrande Júnior, abre aspas. Tem que pagar. Mas que o Memphis está desinteressado já faz um bom tempo de Corinthians, ele está. Isso é nítido dentro do campo, principalmente depois do Paulista. Fora de casa, se não tiver como não ir, não vai. Fora de casa, quando vai, não pega na bola, não tem o mínimo esforço. Está muito nítido, afirmou o comentarista. E ele seguiu. Essa dívida não é de hoje, né? Não é que ontem o Corinthians começou a dever 6 milhões para ele. E aí, ele resolveu não voltar. Essa dívida já existe aí e coincide com esse desinteresse dele dentro de campo, afirmou o Casão. E como tudo que está ruim sempre pode piorar, segundo informações da ESPN Brasil, o Memphis não é o único que tem aí valores em atraso, viu? A informação da ESPN dão conta de que os jogadores do elenco não receberam as quantias previstas, como a premiação de 2024 pela classificação à Conmebol Libertadores, nem as bonificações pela conquista do Paulista e pela classificação às oitavas e final da Copa do Brasil, após eliminar o Novo Horizontino. Ainda de acordo com a ESPN, esses valores de 2024 foram tema de uma promessa da direção ao elenco de que estes seriam pagos no início de 2025, o que não se confirmou, e o fato teria ampliado ainda mais a insatisfação do grupo de atletas. A reportagem dá conta ainda de que essas premiações não foram pagas nem à comissão técnica conduzida por Ramon Dias, que inclusive foi demitida em 17 de abril. E ainda, segundo informações do Samir Carvalho, o Corinthians deve cerca de 10 milhões de reais a Igor Coronado. Segundo o Samir, a dívida com o Coronado remonta aí porque o clube não teria pago 8 das 9 parcelas relativas a luvas. Meus amigos, não tem, nem palavras para descrever, A sensação, de vergonha. Gente que ama tanto esse clube, que faz de tudo, Que é uma paixão imensurável. A gente não consegue desvincular a vida do Corinthians e fazem isso aí. Bom, vamos lá, mudando de assunto, o lateral direito, o David Pastor, de 25 anos, que atuava pelo Farense de Portugal, ele foi entrevistado, é um jogador brasileiro, e confirmou o interesse do Corinthians em sua contratação. Aliás, ele deixou no ar que pode acontecer sim, tá? Abre aspas. Eu não vou cravar nada, não. Meu nome já foi jogado lá, como o meu empresário disse para mim. Eles analisaram e, pelo que eu soube, gostaram. Então, precisando de um lateral direito para compor o elenco, e aí surgiu meu nome. Se vier, vai ser uma oportunidade gigante. Quem não quer jogar no Corinthians? Pode acontecer, afirmou o defensor. O Pastor ele foi titular aí durante a temporada europeia jogando pelo Farense, Ele tem 34 partidas, 2 assistências. E apesar de uma boa sequência individual, o Farense não conseguiu evitar o rebaixamento e terminou o campeonato português na 17ª colocação com 27 pontos e foi rebaixado para a 2ª divisão. O lateral rompeu com o clube português publicamente após insatisfação e tretas com a atual diretoria. Em forte declaração, o Pastor diz ter sido maltratado e acusou a diretoria de dificultar a realização de seus sonhos profissionais. Fecha aspas. E ainda, apesar dos rumores, o Yuri Alberto garante permanência. Pessoal, rumores, assédios aí do futebol exterior, Yuri Alberto, mais uma vez, ele afirmou que ficará no Corinthians até dezembro desse ano, pelo menos.
Ele está ainda se recuperando de uma lesão séria, uma fratura na região da lombar, na coluna. Está em tratamento acelerado para tentar voltar o quanto antes. Nesse período houve assédio entre os clubes que estão monitorando a situação do jogador. Está o Atlético de Madrid. O jogador teria ficado entusiasmado, mas ele garantiu a pessoas próximas que ficará no Corinthians até dezembro desse ano. Só que assim, pessoal, no futebol tudo gira muito rápido e muda de uma hora para outra, né? Não que o Yuri seja aí um traíra e tal. O desejo dele é ficar. Contudo, entretanto, a gente sabe que o interesse vai além disso, além do desejo do jogador. Tem interesse do empresário, tem interesse do clube, enfim. Coisas que vocês já viram e estão acostumados aí com o futebol. Bom, no momento é isso, né? A gente desanima das notícias do Corinthians, que infelizmente não são boas como a gente queria, mas é o que tem para hoje. Fica aqui a esperança de dias melhores, que a gente possa se livrar dessas dívidas, cobranças e dessa vergonha pública que se tornou as notícias relativas ao nosso amado Coringão. Galera, ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians.